Vamos aqui para o próximo, então. A gente tem um painel aqui bem legal, pessoal, porque a gente vai falar sobre planejamento de cenários, incertezas e a era pandêmica. Então, vou convidar aqui com muita satisfação, o pessoal já está aqui arrumando o palco para receber o pessoal para o nosso painel. A Camila Romeira, ela é Pricing Manager na Johnson & Johnson. Então, Camila, já muito bem-vinda, lá vem ela. Laura Barros, diretora de marketing na Wine.com. O Rafael Rigucci, Marketing Intelligence Manager na Auren Energias. Bem-vindo. Túlio Cristianini, diretor comercial na Geofusion. E para mediar aqui esse painel que vai estar incrível, o Fábio Pinheiro, que é Head of Commercial Operation and Pricing na Votorantim Cimentos. Sejam muito bem-vindos. Tudo certinho aí? Com vocês, pessoal. Reforçando, pessoal, as perguntas, hein? Quem está aqui presencial pelo aplicativo, quem está online pelo portal. Então, já surgiu pergunta, já manda aqui para a gente. Bom dia a todos e todas. Nesse diazinho um pouco frio lá fora, quente aqui dentro, vamos esquentar um pouquinho com esse painel, né? Vamos ver o que nossos amigos têm a contribuir aqui. O objetivo de falar um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento de cenários, incertezas e era pandêmica. Então, para começar a esquentar um pouco essa turbina, vamos falar um pouquinho sobre a visão de mercado de cada um dos colegas que estão aqui. Eu quero começar com a Laura. Laura, fala um pouquinho o que está acontecendo aí. O pessoal está bebendo muito, bebendo pouco. Fala um pouco aí sobre como é que está esse mercado aí. Primeiro de tudo, vamos começar o dia já brindando, né? Acho que, felizmente, a gente teve um mercado de vinho muito aquecido durante a pandemia. E o mais interessante, não sei quantos de vocês conhecem a Wine ela está no limiar entre produto e serviço. Então, a gente é o maior clube de assinaturas de vinhos do mundo. A gente tem um pouco mais de 307 mil sócios. E a gente já tem mais de 10 anos operando. A gente opera também o e-commerce. A gente opera um e-commerce que é prioritariamente para os nossos sócios. Então, 80% do nosso faturamento do e-commerce é para os nossos sócios. E perguntando como é que a gente se prepara nesse cenário incerto, a gente descobriu que a gente estava fora de uma das jornadas de consumo. E uma das grandes preparações para mundos cada vez mais incertos é uma coisa que vem lá dos primórdios do marketing, né? A diversificação. E o que a gente fez durante a pandemia? Em 2019, a gente abriu nossa primeira loja. E durante a pandemia, nos últimos 2 anos, a gente vem abrindo loja, a gente já está com 17. As lojas não são lojas, mais uma loja de vinho dentro do mundo. A gente abriu lojas onde a gente tem aglomeração dos nossos sócios. Então, imagina como se a gente plotasse um mapa de calor de onde a gente tem os nossos sócios, uma determinada cidade, e a gente abre a loja exatamente no meio. Isso é porque para a gente poder estar presente nessa jornada de consumo que é a compra por impulso. Então, hoje, operando nas lojas, e a maioria a gente abriu durante a pandemia, a gente entrega em até 2 horas. Então, faz parte da gente diversificar o mercado, faz parte da gente diversificar os nossos canais de distribuição e faz parte de diminuir um pouco da incerteza de por onde o consumidor vai estar disponível para a gente. Porque, afinal de contas, não é a gente que diz onde é que o consumidor vai comprar. O consumidor é que tem que decidir onde é que ele vai comprar. E cabe às empresas estar disponível 100% da jornada de consumo. Para vocês terem mais ou menos uma ideia, um brasileiro médio bebe 3 litros de vinho por ano. Eu sei, é muito pouco, tá? Provavelmente todo mundo aqui nessa sala bebe um pouquinho mais. E na Wine, só na Wine, o sócio da Wine compra 30 litros de vinho por ano. Então, essa parte de consolidação da jornada e um produto que não é um produto essencial, tá? Está falando de vinho, está falando de uma jornada não essencial no meio da pandemia. Esse foi o caminho para a gente achar, que a gente chama de hiperdisponibilidade. Muito bacana. Tem alguém bebendo a minha parcela, então, porque eu nunca bebi vinho, então tem alguém Sou eu, bebendo certeza. Mas fala aí, Rafa, aí para você, como é que foi? Como está sendo? Olá, pessoal. Alô, estão me ouvindo, né? Eu tenho um desafio aqui que o meu mercado, que é o mercado de energia, quando a gente fala no mercado como vinho, que é muito mais sexy aqui, então tem um desafio do mercado mais, entre aspas, mais chato, né? Que fala de um mercado mais de engenharia elétrica, assim, né? Mas, por outro lado, ele é um mercado essencial, né? Então, a Auren Energia, ela foi criada há 3 meses atrás, da fusão da Votorantim Energia, CESP e um fundo de pensão canadense. A gente trabalha basicamente com geração de energia, energia renováveis, eólicas, hidrelétricas e solar.
e a gente está na cadeia também da comercialização de energia, no que a gente chama de mercado livre de energia. Então, são grandes consumidores, indústrias e grande varejo, tendo a liberdade de escolher o teu fornecedor de energia, né? Isso diz muito com passo quando a gente fala um pouco de mercado, como é que está o nosso mercado, como ele está se transformando, né? Então, o mercado de energia, hoje, pessoa física, a gente não tem liberdade de escolha, né? A gente vai na nossa distribuidora e a energia é comprada via distribuidora. Eu não posso escolher de quem eu estou comprando. Pois então, esse mercado daqui a 4, 8 anos, ele vai mudar completamente. Então, hoje, o meu mercado, que é vender energia para o Mercado Livre, são mais ou menos 10 mil grandes consumidores, ele vai passar para 10 milhões, 20 milhões de consumidores em coisa de poucos anos, menos de uma década. A gente aqui vai estar podendo escolher de quem a gente compra energia. Então, assim, o grande movimento de mercado é empoderamento do consumidor, né? Ele vem para a mesa, vai vir de modo massivo, e aí as empresas todas têm que se preparar para esse movimento. Algumas estão mais na frente, outras mais atrás, mas eu acho que a primeira grande tendência é empoderamento do consumidor, que a gente, de certo modo, já vê, não sei se quem conhece um pouco aqui, esse mercado de painéis solares, coloque energia solar na tua residência, que é muito isso. Antes a gente tinha um mercado que é grandes hidrelétricas, então muito centralizado, oferecendo a energia para o Brasil inteiro, e agora esse poder ele sai da mão de poucos players e vai literalmente para a mão da gente aqui, que pode instalar uma placa solar na sua casa, e além de você gerar energia para você mesmo, você consegue, no futuro, você vai conseguir devolver essa energia porque a gente chama de grid, né? Então, é o conceito que a gente chama de prosumidor. Você é o producer e o consumer ao mesmo tempo, assim. Então, acho que a primeira palavra é isso, é empoderamento do consumidor. E a segunda é uma competição completamente maluca, assim, mexendo assim, de ponta cabeça mesmo. A gente tem, por exemplo, acabamos de descobrir tem o pessoal do time de IM aqui da Orient aqui, a gente acabou de descobrir essas últimas semanas que o iFood ele pode ser um concorrente nosso ou um parceiro, talvez um canal, porque ele está oferecendo essa energia de solar distribuída, que a gente chama de serviço de assinatura, já está oferecendo para os clientes deles. Então, eu tenho o iFood, eu tenho a Claro indo para esse mercado. A gente descobriu que a Heineken está fazendo isso primeiro para os bares e depois para os clientes finais. Então, assim, não tem um mercado como vários, a gente está virando de ponta cabeça, né? Então, é isso que está acontecendo com a gente. Aí, não sei se eu falo um pouquinho como a gente está se preparando, eu guardo para depois. Hein? Segura aí um pouquinho. De energia, eu conheço um pouquinho, porque lá em casa só estou ligando o chuveiro, está ficando muito tempo, está consumindo muito. Vinho não, mas eu queria antes disso ouvir a Camila. Camila, me fala um pouco, foi fácil fazer planejamento? Porque vamos esquentar um pouco aí, rolou muito bico, tá rolando bico, não, bico não rola aqui, né, gente? Pô, na prática todo mundo faz megas modelagens, usa randoforms, usa outras coisas, outra tecnologia, mas fala pra gente, Camila, na vida como ela é e na prática. Como é que foi fazer planejamento, como é que está sendo? Fala um pouquinho do seu segmento também. Excel, gente, brincadeira. Velho e famoso Excel. Olha, quem fala que Excel não é bom, mentira. Primeiro, eu acho que... Eu vou falar com base na minha experiência. Eu estava na Nike, né, uma empresa de varejo esportivo, acredito que a grande maioria conheça. Eu acho que primeiro foi um desafio pessoal, né? Acho que a gente tomou um susto como pessoa, todo mundo ficando doente, e a nossa família exposto. Então, eu acho que tinha um quesito emocional muito forte. Mas, ao mesmo tempo, tinha muita incerteza. E ninguém nunca tinha passado por uma pandemia. Desde o presidente até o estagiário, era uma coisa nova para todo mundo. Então, eu acho que foi esse o quesito surpresa que foi muito desafio, né? E como que a gente fez para lidar com isso? Eu acho que teve uma história de planejamento de cenários, né? Então, entender o que é um cenário base, o que é um cenário pessimista, o que é um cenário otimista. E aí, gente, conectando com o que os dois estavam falando, o consumidor tem que estar no centro. É isso. Acho que hoje o que a gente vai falar e o que vocês devem ouvir é isso. O mundo virou para o consumidor no centro. Então, quando você tem lá aquela pessoinha no centro, você está focado nela, e aí é desde dados de inteligência, você olhar ali o número, o que está acontecendo na ponta, porque na pandemia, né, e aí olhando análise de sellout, de venda, você tinha que entender, tipo, cara, eu planejei o cenário A nessa semana, está indo para qual cenário? Está indo para o B? Vamos refazer a curva? E eu acho que é um pouco isso, eu acho que primeiro, olhar muito o consumidor, e aí
obviamente, através de dados e de informação, através de estar físico, né? Acho que virou muito digital, mas olhando, entendendo, conversando ali com o que está acontecendo. E eu tenho para mim isso muito claro. Eu acho que quem faz um bom planejamento é quem entende muito bem do nosso negócio. Quem vai a campo, quem vai ao médico, que é a minha situação atual. E eu acho que isso é a diferença. E aí você une, né? A arte, que é o quanto você tem aquelas informações qualitativas, com a ciência. Então, eu acho que, através desse pacote, a gente conseguiu ali viver. E eu acho que para o varejo é muito difícil, porque existe essa história de longo prazo e de curto prazo, né? Então, você está comprando para aqui a 6 meses e está vendo o que está aqui hoje. Então, é muito instável e é realmente desafiador. Mas acho que, através disso, conseguimos superar, com muito Excel. Nossa, não acredito, Camila. Você está falando de uma Nike, rolou só no Excel lá um planejamento? Não, só não, né, meu querido? Pelo amor de Deus. Muita ciência. Muita ciência, né? Muito bacana. Para quem não sabe, quando falarem para vocês assim, vocês estão usando Excel? Não, eu estou usando o SAP. Alguém sabe o que é o SAP? Não é o sistema que você compra aí, não. É o SAP, Sistema Avançado de Planilhas. Isso rola em todas as áreas de inteligência de mercado, não é? Ou só onde eu trabalho? Mas rola, né? SAP, Sistema Avançado de Planilhas. Mas fala aí para mim, Rafa, me ajuda aí um pouquinho, olhando para Camila ali, né? Nike, o pessoal estava utilizando, alguns correndo, outros não correndo, outros correndo até dentro de casa durante o cenário, o período da pandemia, e ela lá tentando fazer planejamento do que ia acontecer. E como é que foi para vocês fazer planejamento ou desenhar o plano num período de tanta incerteza? O que vocês utilizaram? O que vocês fizeram? Me fala aí um pouquinho. Foi uma coisa super fácil, assim, porque, brincando, né? Eu estava há 8 meses na empresa. O mercado de energia é um mercado super complexo, né? Então, geralmente, as pessoas que estão nas cadeiras gerenciais e cadeiras analíticas, elas, via de regra, são formadas em engenharia elétrica, tem 10, 20 anos, tem mestrado, né? E eu vim do mercado que não tinha nada a ver, era o mercado de logística, né? E aí, de um dia para o outro, a gente teve a pandemia, acho que todo mundo teve, né? Então, literalmente, em um mês, você teve que responder a perguntas que vieram da diretoria, do CEO, do time de vendas, para entender, e agora, o que vai acontecer com o nosso mercado, né? Então, acho que esse desafio todo mundo teve e foi de repente, né? Eu acho que eu comecei um pouco fui feliz na montagem do time, quando o time começou, eu vim para a empresa para montar o time, né? Eu trouxe uma pessoa com metodologia em M, de outros mercados, e eu trouxe uma pessoa interna da Auren, na época, Votorantim Energia, que não era de M, mas era um especialista em energia que tinha uma parte analítica muito desenvolvida. Então, com esse primeiro, um time versátil, né? A gente começou. A pergunta da diretoria era o seguinte: qual vai ser o impacto na carga de energia do Brasil e como é que isso vai mudar o nosso negócio, né? Então, acho que só para ficar no exemplo de como a gente modelou aí carga, né? Carga do Brasil. Primeiro, a divisão. Essa consultora que não veio do mercado de energia, eu coloquei mais ela na parte sanitária e de economia geral, né? Olhando o mercado. E aí o consultor de energia eu deixei focado na modelagem mesmo da previsão de carga de energia para o futuro. Primeiro passo nosso foi assim, desk research, não tem jeito, né? Acho que você começa a correr e aí ver o que tem no mundo feito sobre pandemia. Então, é impressionante, a gente vê hoje assim, a quantidade de trabalhos que as consultorias fizeram. Algumas delas, a gente pegou uma da McKinsey na época, falando de como é que ia ser a pandemia, e é incrível como eles acertaram. Assim, eu lembro até hoje como é que eles mostraram a questão da economia e da pandemia, daquela coisa das ondas, né? A economia vai fechar, vai abrir, vai fechar, vai abrir. Hoje, a gente olhando, isso tem coisas que são muito óbvias, né? Mas olhando lá para trás, é um negócio super difícil de fazer. Então, primeiro olhar um pouco os conceitos, olhar previsão de PIB global, PIB do país, também um cenário super... Hoje a gente não acerta PIB, né? Se você falar no final do ano, quando fecha PIB, as consultorias econômicas elas não acertam, num cenário mais normal. E naquela época o desafio maior ainda, né? Então, primeiro desk research, depois disso a gente vai para olhar o que aconteceu em outros mercados. Eu preciso ter âncora, né? Quanto vai cair a carga do Brasil? Vamos olhar primeiro outras grandes crises que aconteceram no país. Greve dos caminhoneiros, o crash do subprime. Então, a gente olhou para trás e viu qual foi o impacto.
e a gente viu que o impacto da pandemia ia ser muito maior do que esses outros aí, né? Não tinha nem comparação. Aí a segunda a gente viu assim, bom, a gente está num delay com relação a alguns países. A China, esse negócio aconteceu há uns 2, 3 meses atrás, então eles estão há 2, 3 meses atrás no futuro nosso, e a Europa a mesma coisa, né? Então a gente pegou também Itália, Inglaterra, e olhou como é que foi a carga desses países, né? Então, com isso a gente começou a fazer a projeção, começou a ter algumas âncoras mais razoáveis para olhar para o país. E aí, por fim, então a gente tem um pouco do top-down, a gente começou uma metodologia mais bottom-up, que é olhar segmento a segmento, né? Então, uma coisa é o residencial. Como é que vai o residencial? Esse vai aumentar, né? A gente já sabe, intuitivamente, todo mundo vai ficar em casa, vai geladeira, ar-condicionado, vai consumir mais. O outro, no industrial, aí é muito caso a caso. A gente teve, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, o setor automotivo, que é um consumidor muito grande. O setor automotivo, de repente, a carga caiu demais. E aí entra já o quali. Caiu por quê exatamente? É porque as fábricas estão fechando por uma questão sanitária ou tem algum outro motivo? A gente viu na época que já tinha aquela questão de logística, de componentes, principalmente os microchips, que vinham da Ásia, que estavam afetando a cadeia produtiva do setor automotivo. Então, bom, são 2 fatores que entram aí. E aí o quali joga a nossa rede de relacionamento e vai conversar com gente do setor automotivo, de varejo, e aí pegar o feeling. Então, você vai na Ford, vai na GM, tenta achar pessoas e fala, o que está acontecendo, por que isso está acontecendo, o que você tem de previsão. Então, é basicamente juntar quant e quali. Então, é um caldeirão, uma sopa de letrinhas aí, e a gente até que acertou, viu? A gente chegou numa ordem de grandeza bem boa. Legal. Antes de eu passar para o Túlio, eu quero te fazer uma pergunta, Laura, porque eu fico imaginando, fazer planejamento, você falou um pouquinho sobre o consumo médio de vinho, eu não bebo, então eu fico imaginando durante a pandemia, principalmente agora o pessoal de home office, chefe liga, fala, descasca, ele vai, desliga a câmera e toma uma taça de vinho. Então, basicamente, a sua projeção foi só crescer. Me fala um pouco aí, como é que foi? Então, trazendo um pouquinho de dados, a gente teve 7 milhões de novos bebedores de vinho no mercado brasileiro desde 2019. Nossa. Então, basicamente, essas pessoas entraram e a gente brinca que não existe ex-bebedor de vinho. A pessoa pode parar de beber durante um tempo, mas normalmente ela não deixa de beber como um todos. E a gente não tem uma estrutura tão organizada, então essas coisas todas. Eu lembro que quando chegou no início da pandemia, bateu aquele negócio assim, gente, bugamos. Porque a gente só tinha uma certeza. Tudo que a gente achava que ia acontecer no ano, não ia acontecer. Então, gente, o que a gente faz no primeiro momento? Olha para mercado, olha para tudo. O mercado do vinho não é um mercado todo estruturado, não tem benchmark, é um mercado super atomizado lá fora. A gente faz a nossa própria importação. E aí, o que a gente faz? A gente descobriu que o primeiro ponto era a gente ter a equipe de liderança e a gestão apontando para o mesmo lugar. Porque eu não sei se todo mundo lembra no início da pandemia, assim, a gente vai voltar em agosto, a gente vai ter 3 ondas, o Brasil vai falir, a gente vai ter a Terceira Guerra Mundial. Assim, todos os cenários eram possíveis e cada um da equipe de liderança tinha certeza que aconteceu uma coisa. Primeira coisa que a gente fez foi, e aí não tem nem Excel, tá? É botar todo mundo dentro do mesmo Zoom, ou no mesmo Teams, ou do mesmo Google Meet, e dizer, gente, o que vocês acham que vai acontecer? A gente mapeou o que cada um achava que ia acontecer. A gente plotou 4 cenários com base nisso e a gente harmonizou os cenários. E a gente, como equipe de liderança, consentiu de que a gente ia trabalhar com esse cenário. Então, o cenário era que a gente não ia ter parte de importação, que para a gente era muito importante, que o consumo sim ia crescer, que a gente sim ia ter uma disrupção logística, porque a gente depende de entrega. Então, a primeira milha de entrega nossa é aéreo, e as aéreas pararam de funcionar, então meu lead time de entrega passou de 3 dias para 20 dias dentro do mercado brasileiro. E a gente começou a pilotar dizendo assim, gente, agora que a gente sabe para onde a gente acha que a gente vai, tá? Com perdão do acha. A gente pode começar a pensar em medidas para a gente poder tentar operar. Então, acho que o primeiro momento, o momento mais fundador da pandemia, não foi nem no Excel, foi botar toda a liderança junto e falar, gente, vamos consentir para onde é que a gente acha que a gente vai, que provavelmente vai estar errado, tá? Mas vamos trabalhar com um cenário só, com todo mundo remando para a mesma direção, e depois a gente vê como é que a gente vai trabalhar. E aí, de novo, era reunião todo dia. A gente tem a metodologia do OKRs que falaram aqui,
toda terça-feira de manhã era repilotar o barco. Gente, vai ter tantas captações esse mês, o churn vai para tanto, a importação chegou ao barquinho, embarcou o container, não embarcou o container, Receita Federal tá operando no porto tal, bota o barquinho de novo para sair por outro. Então, assim, era toda terça-feira de manhã recalculando a rota. Tipo, a gente virou um modo Waze. Primeiro, saber para onde é que a gente tinha, e segundo, recalcular a rota toda terça-feira de manhã. Foi assim que a gente conseguiu sobreviver. Senão ia ter ficado todo mundo louco. E ficou todo mundo louco. Ficou todo mundo louco, né? Quem não tá louco tá só contando uma historinha de que não tá, né? Mas no meio da pandemia, né? Metade ficou, mais ou menos. Eu confesso que às vezes eu me sinto meio que louco. Mas vamos lá. Túlio, me fala aí um pouquinho. Você olhando para várias empresas, vários segmentos diferentes, como é que foi essa transformação digital? Porque aqui comentamos um pouquinho sobre o modo Waze, que todo mundo teve que ligar. Chega daquele módulo GPS Garmin, onde que você ficava esperando e você caía num engarrafamento, você fala assim, agora o negócio é dinâmico. Eu preciso ser um M-Waze, onde eu recalculo rota. Mas no final do dia, ocorreu transformações? Você percebeu isso nas organizações que vocês atuam? Me fala um pouquinho. Olha, eu digo para você que foi a mais intensa experiência profissional da minha carreira. A gente ouviu um pouquinho da experiência da Laura, do Rafa, da Camila, e imagina aqui no nosso caso, uma empresa de inteligência geográfica de mercado, onde a gente atende basicamente todos os sabores de varejo e também a indústria, a gente experimentando isso, essas incertezas, né, o cuidado de lidar com as pressões psicológicas, com as necessidades de planejar um incerto com diversos setores ao mesmo tempo. Para a gente foi bastante difícil. E não é só clichê de internet quando a gente fala que o Covid foi o grande acelerador e o grande catalisador da transformação digital nas empresas. Foi verdade. Mas, ao mesmo tempo que isso aconteceu, trouxeram desafios que foram desafios difíceis de serem enfrentados. A gente tende a olhar muito para o business, né? Olhar muito para o negócio, e é natural, as empresas dependem disso. Mas acho que o principal ponto que a gente experimentou aí na transformação digital foi, primeiro, o quanto era importante ter cuidado com gente, né, e fugindo do clichê de internet, que negócios são pessoas, a gente percebeu isso de fato. Então, a gente convivendo com, de novo, né, com todos os tipos de serviço, com varejo alimentar, com varejo de serviço, com indústria de bem de consumo, algo que a gente achava, pegar a indústria, por exemplo, de alimentos e bebidas, não, isso não vai parar, isso não vai ter problema nenhum, não vai ter impacto nenhum, então eles vão estar super preocupados em positivação de novos PDVs. Baita do engano, ele está preocupado em atender melhor o PDV que ele já atendia, que estava com uma pressão gigante por uma cadeia de suprimento muito maior, né? E o varejo separa basicamente tudo que a gente esquece, tudo que a gente sabia, e separa o varejo que está funcionando e o varejo que não está funcionando, principalmente no primeiro ciclo da pandemia, né? Onde as coisas fecharam. Então, voltando ao que eu falei, né? O cuidado com gente foi muito importante, tanto com a nossa cultura interna. A gente viveu no começo uma fadiga digital, né? Eu lembro claramente, lá naquela sexta-feira, dia 13 de março de 2020, a gente que era uma empresa que já estava com a cultura de home office instituída, mas não tão consolidada como de fato foi disso, para a gente foi uma transição suave esse ponto, mas o nosso maior desafio foi, legal, como é que eu atendo melhor o meu cliente? Qual é o desafio daquele varejo que fechou? Como é que eu resolvo aquele problema daquele cliente? E resolver aquele problema nos ensinou algumas coisas importantes. Por exemplo, dados são muito bons. Agora, insights são excelentes. Como é que eu chego para aquele cara que já está vivendo uma hiperoferta de informação, que não sabe como é que vai dar a resposta para o negócio dele, e como é que eu coloco uma camada de serviço que vai fazer realmente a diferença no dia a dia daquela empresa, no dia a dia daquele varejo. Então, isso foi muito importante para a gente. Desafios internos. Imagina uma empresa de inteligência geográfica de mercado, convivendo na pandemia, com potencial de consumo. O potencial de consumo mudou tudo. Fluxo de passantes. Então, para a gente foi um reaprendizado muito grande, de retransformar. E isso, para a gente, foi muito valioso, né? Realmente, mais um clichê, né? Aí o mar agitado formou ótimos marinheiros. A gente conseguiu reinventar, a gente conseguiu lançar novos produtos, a gente percebeu que a verticalização e a especialização, cada vez mais, foram fatores de sucesso para atender bem esse cliente. E é isso. Boa, muito bacana, Túlio. O que é interessante ver durante esse período, o como foi importante também a utilização de ferramentas de georreferenciamento, porque, como foi comentado aqui no vinho, as coisas iam mudando e lojas iam fechando, outras iam abrindo, então o mercado ia se tornando totalmente dinâmico e ter ferramentas ajudam para isso. Mas, no final do dia, Camila, eu quero que você me diga a vida como ela é, o pau quebrando, todo mundo perguntando o que vai acontecer, você lá no meio de um estresse mental, emocional, ninguém estava bem, todo mundo meio que louco, mas na vida como ela é, na prática, o que aconteceu de transformação, se é que teve?
Nossa, eu acho que foi bonito de ver o mercado. Não, sério, eu realmente achei assim, porque começou, era físico, né? Eu lembro na Nike chegava showroom físico e assets, né? Propagandas físicas e muita televisão. E aí, da noite para o dia, cara, virou tudo digital. É surreal. Eu acho que assim, quem estava pronto, quem estava com o seu e-commerce pronto, conseguiu se alavancar absurdo. Vide, nossa querida convidada aqui. E também, quem não estava, eu acho que teve que correr, teve que fazer o seu catch-up ali. E, assim, a experiência digital ela veio para revolucionar, né? Eu acho que não é um caminho que existe mais volta, é um caminho que a gente só vai. Eu acho também que foi muito bom, porque, de uma certa forma, quebrou paradigmas. Eu acho que existia uma certa resistência ali para quem ia comprar, né? Principalmente para quem tem uma geração mais avançada, fala, eu não tenho experiência boa, porque quando o e-commerce chegou no Brasil não era perfeito, principalmente logisticamente. A gente sabe que logística no Brasil é algo complexo. E aí, quando chegou a pandemia, já tinham bons players no mercado. O mercado já estava estruturado. Então, eu acho que realmente acelerou. E a verdade é o seguinte, para mim, ficou muito claro. As empresas têm que estar na vanguarda. Ponto. Não tem como não estar. As grandes empresas que não estavam ali com o seu e-commerce, não estavam prestando atenção no consumidor, o que estava acontecendo, elas acabaram minguando, indo um pouco para trás. Então, para mim, como profissional, ficou uma lição, que por mais que eu sempre trabalhei em multinacionais, né? E eu sei o quanto difícil é ali conseguir mover o caminho e influenciar as pessoas. Mas a verdade você tem que estar sempre muito atento com o que está acontecendo. Eu acho muito legal, porque quem está aqui, com certeza, está preocupado com isso. Porque, no final do dia, é isso que fez a diferença. E, sim, está juntando com um pouco o que o Rafa falou, segmentação, para a gente, foi essencial. Entender o que era, o que estava acontecendo com o mercado físico, decaindo, obviamente. A gente chegou a ter 0 lojas abertas. Na época, devia ter umas 219, ali, juntando tudo, e chegou a ter 0. E com o mercado digital explodindo, segmentação ali, tentando colocar o produto certo, com o preço certo, na hora certa, para a pessoa estar disponível, para não perder aquele share of wallet, né, que é o que a pessoa está disposta a gastar, que a gente sabe que durante a pandemia foi tão difícil ganhar ele. Então, realmente, foi ali ter uma mudança de mindset. E, para mim, é isso, é um caminho que não tem volta. Eu vejo o quanto não só o planejamento e as lojas modificaram, mas como a gente interage com esse consumidor, como o marketing está sendo feito, como o consumidor pensa. Então, eu acho, como eu falei, eu acho que foi bonito de ver. Muito bacana. E, na minha visão, o que eu vejo e que foi uma das grandes oportunidades, principalmente para quem é das áreas de inteligência de mercado, porque as áreas que conseguiram se adaptar durante esse cenário, não usando as metodologias mais tradicionais e convencionais, vou rodar uma regressão, vou olhar algumas coisas históricas, porque o histórico, na boa, você não teria tanta informação para poder definir qual que seria o melhor caminho ou gerar uma boa recomendação. E todo mundo estava atrás de uma boa recomendação, é ou não é? Todo mundo estava atrás. Todo mundo estava atrás de achar uma bala de prata. Mas metodologias como Delphi, como outras metodologias voltadas para tentar prever cenários e futuros, a área de inteligência de mercado que conseguiu estar ali do lado dos seus principais stakeholders para poder criar esses cenários, dar um melhor direcionamento e mostrar qual era o risco da não tomada de decisão. Porque isso é algo muito importante. Às vezes eu converso com alunos dentro de sala de aula, ou brinco um pouco com outras empresas que eu faço benchmark. A grande dificuldade, às vezes, das áreas de inteligência de mercado é mostrar qual que é o impacto da não tomada de decisão. Quanto que você perde? Show me the money. Quanto você perde de dinheiro? Ou quanto que você tem oportunidade de capturar de dinheiro se for naquele caminho? E as áreas que conseguiram demonstrar isso para os stakeholders foram aquelas áreas que conseguiram ganhar uma maior notariedade, uma maior referência e se tornar uma área, de fato, que está conectado com o negócio, olhando grana e direcionando, e a partir disso permitiu capturar várias oportunidades, até mesmo de investimentos. Eu conheço muitas áreas e muitas empresas a qual, no período de pandemia, aumentaram o seu quadro e vem aumentando e conseguiram se tornar cada vez mais relevante, ganhando investimento até para aquisições de novas ferramentas. Por quê? Porque conseguiu, de fato, ter um modelo adaptativo durante a pandemia. E cá para nós, ainda não acabou.
o cenário ainda está muito incerto. E aí eu quero entender um pouquinho aí, falando um pouquinho como está sendo essa retomada, ou como foi. Quero começar pela Laura. Laura, fala para a gente aí, se é que você teve, né? Não, na verdade a gente tem, é uma grande emoção todos os dias. Eu acho que primeiro, no cenário da pandemia, como você falou, a gente foi uma dessas empresas. A gente abriu 16 lojas durante a pandemia. E as lojas abriam sem fluxo, porque você não pode botar ninguém dentro da loja. Só que o que a gente pensou nessa época? A gente já era online. Como é que eu transformo a experiência do offline, a experiência do online para a minha experiência do offline? Então, a loja foi feita, ela hoje é controlada por um aplicativo. Você baixa o aplicativo da Wine Vinhos, você vai na loja, se você quiser ir na loja, você escaneia o QR Code de todos os produtos que estão na gôndola, bota no carrinho, paga com cartão de crédito que já está aqui e vai embora. Se você está em casa, num raio de 2 quilômetros, em circunferência, de 2 quilômetros da loja, de 2 a 7 quilômetros, dependendo da cidade, você consegue fazer seu pedido e recebe em 2 horas. Então, a gente aproveitou realmente a pandemia para poder aumentar o nosso footprint, aumentar a presença da gente na jornada de consumo. Para quê? Para nessa hora de retomada, ou pseudo-retomada que a gente está vivendo, ou de futuro incerto que a gente tenha, de novo, quem vai fazer a decisão de onde ele vai comprar é o consumidor. Se ele quiser comprar na loja e receber em casa, ele compra. Se ele quiser comprar em casa e receber na hora, ele compra. Se ele quiser comprar em casa e retirar na loja, ele compra. Cheguei até 2 horas. É muito diferente de um cenário que a gente tinha anteriormente da pandemia, que a gente é um centro de distribuição em Vitória e atendia o Brasil inteiro. Então, a gente hoje aproveitou a pandemia, esses 2 anos de pandemia, que, de novo, muito bem colocado, ainda não acabou, a gente ainda não sabe o que vai acontecer, vai ter uma 5ª onda, vai ter uma 15ª onda, vem uma segunda pandemia aí, exatamente para a gente poder estar mais preparado para cenários diversos. A única coisa que a gente sabe agora é que a incerteza é parte do novo modelo da gente. Então, aquela coisa muito determinística que muitas vezes a gente trabalhava, de tentar entender como é que aquilo vai funcionar. Gente, aquilo não vai funcionar do jeito que a gente acha que vai ser. E quem disser e sabe, está mentindo. Se alguém chegar para vocês e falar, gente, eu tenho certeza, não tem. Então, a gente tem que se preparar do quê? Como é que a gente vai se preparar para esse mundo cada vez mais incerto, para essa coisa cada vez mais incerta, e estar preparado para isso. E conviver com aquela dorzinha chata que dá no estômago, de você estar lá na frente da apresentação e você falar, não sei. Como é que vai ser agora? Não sei. E o cenário do Brasil ainda vai, a gente estava até comentando antes de entrar aqui, o cenário para o Brasil dos próximos 6 meses é mais desafiador possível, né? Vai ter de tudo. Tem Copa, tem eleição, tem Black Friday, tem tudo, no meio de uma pandemia. A gente já viveu isso? Não. E a gente vai viver todo mundo junto. E vamos fazer o melhor para cada um dos nossos negócios crescerem que estão aqui. Então, acho que essa incerteza como parte da premissa agora, eu acho que é uma boa levada e uma boa tranquilidade de espírito. Boa. E, Rafa, fala para a gente aí, como é que foi essa retomada aí? Se é que aconteceu, se é que está acontecendo? Não, é ótimo ponto, porque eu acho que quando a gente olha antes da pandemia, pelo menos a empresa atual e as anteriores que eu estava, todas elas estavam passando por profundas transformações, assim, demais, assim. Acho que não tem nenhum negócio que ou não vai ser disruptado, ou não está sendo, ou não tem uma fusão e aquisição, o comportamento de consumidor está mudando muito, né? Então, esse cenário que a gente falava que era o VUCA, né, o Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous, o negócio é tão volátil que falaram que nem o VUCA vale mais, agora é um outro termo, é o tal de Bunny. Então, você vê que até os conceitos eles estão movimentando muito rápidos, né? A gente olha o desafio que a gente tem, por exemplo, nas últimas empresas que eu passei, um turnover altíssimo. Em geral, a cada ano eu tenho um chefe novo. Na Aura, em 3 anos que eu estou na empresa, 2 vezes a empresa se tombou completamente, ela foi para o modo de business unit, e agora era Votorantim Energia, agora virou Auren, né? Então, você tem realmente um cenário de incerteza enorme, que já tinha antes da pandemia. Eu acho que aí acabou a pandemia, o mundo volta ao normal, e volta ao normal bagunçado, tá? Então, assim, o que eu acho que ficou de lição para a gente para pensar no futuro, né? Eu acho que para os profissionais de IM, acho que vale uma máxima. A gente falou muito aqui de olhar para o consumidor. O Alfredo Passos colocou alguns slides também, né, a palestra anterior de consumidor. Mas a gente começou a olhar um pouco menos para concorrência. O meu viés sempre foi de concorrência, inteligência competitiva, né? Ele começou a ir mais para olhar o consumidor, que é lá que vai estar a solução. A gente tem um chefe novo que está 3 meses, né, 3 meses na empresa, falando de mudança. E ele diz muito assim, se a gente olhar a competição, a gente vai estar assim, a gente vai estar respirando como os concorrentes estão. Se
vai fazer bench, é importante. A gente tem que, pelo menos, estamos lançando um produto novo. Quem já fez? Beleza, com concorrência a gente olha e faz o bench, a gente vai ficar igual a concorrência. Agora, se eu acho outros mercados, por exemplo, o mercado de gás, o mercado de logística, que tem uma relação com o meu mercado, já ajuda. Agora, se eu olhar para consumidor, é aí que vai estar a resposta. Então, a gente mudou dos últimos 6 meses, 8 meses para cá, a área que era mais voltada à competição, a gente tá fazendo muito quanti, quali com o cliente, indo a campo, fazendo básico, né? NPS, aí a gente faz mapeamento de jornada, então olhando muito mais para Customer Insights do que para Market Insights. Então, acho que esse é o movimento da área de inteligência. E outra coisa que acho que é interessante, que com essas mudanças todas, você começa a ter muito... esse rearranjo, tem muita oportunidade aí para a empresa de responder perguntas que não tem muito dono aí. Então a área de inteligência é uma área que fala, eu acho que não está muito no meu escopo, mas precisa de ajuda aqui nesse lançamento de produto, precisa de ajuda em olhar, o time de planejamento estratégico está descoberto, está desfalcado, posso ajudar aqui também? Eu acho que a gente pode fazer metodologia, né? Então, esse é meio coringa, porque eu acho que essa mudança aí de tectônica, né, ela deixa muitos espaços aí que a área de M também pode capturar. Não tem ninguém dizendo, às vezes nem quando a gente fala para a diretoria o que tem que fazer, às vezes nem ele sabe mais o que é, né? Acho que o que aconteceu comigo, pelo menos, assim. Boa, muito bom. E Camila, como é que foi lá na Nike lá? O pessoal começou a botar tênis, ir para a rua, correr e tal. Como é que foi? Conta aí. E falar nisso, você podia bem que arrumar um desconto para todo mundo. Eu não tô mais lá, a Nike, né? menino. Agora é medicamento. Johnson & Johnson para vocês. Também é uma boa, medicamento. Que não é ruim. Não, eu acho que é isso. Eu acho que no final do dia a gente está ali fazendo essa jornada de transformação. E eu acho que sim, o consumidor mudou, eu gosto muito disso. E é isso, eu acho que a gente tem que buscar sempre inovação, tem que buscar sempre esse mindset de estar disponível, de entender, de compreender. E na verdade, no final do dia, é tentar trazer isso para análises, para números e ressignificar, né? É isso. Boa, boa. Uma das coisas que eu tenho visto bastante nesse período de retomada, principalmente, é que não tem mais espaço para falar o seguinte: a gente vai fazer um projeto que vai demorar 6 meses, depois a gente vai pivotar durante mais 6 meses, depois a gente vai lançar daqui a 1 ano. Não tem mais espaço. Os modelos, principalmente, precisam ser cada vez mais, vamos tentar criar pequenos conceitos, testar aqueles conceitos, colocar na prática, chame da metodologia que você ágil, quiser, né? chame da metodologia que você quiser, mas tem que ser rápido, tem que ser ágil. E na boa, você quer trabalhar em M, está querendo o seu modelo cartesiano, vai trabalhar em outro lugar. Desculpa. Porque talvez em M não vai ter tanto espaço. Vai precisar o quê? Ser exatamente o quê? Mais híbrido, mais rápido, mais ágil, porque não tem mais espaço. É com pandemia, sem pandemia. É com quem ganhando nas eleições. É com Copa, com o Brasil ganhando, não ganhando. Não tem mais espaço. Você precisa, vai lá, faz e tem a capacidade de se contrapor à opinião predominante baseada em dados e fatos. E pegando esse gancho, eu queria aí, Túlio, que você me falasse um pouco do que você está vendo sobre essa velocidade e necessidade das pessoas a implementar projetos mais rápido, mais ágil. Fabio, é bem o que você falou. Eu acho que quem teve sucesso na nossa experiência de conhecer vários setores do mercado, tanto varejo quanto indústria, é quem saiu da teoria do manifesto ágil e realmente colocou a coisa na prática. Então, a gente percebeu o sucesso quando as pessoas passaram a testar e aprender em ciclo curto, para garantir realmente a maior beleza do ágil, que é corrigir o que deu errado e repetir o que deu certo, né? Esse é um ponto. Então, aprendizado em ciclo curto, qual aprendizado isso gerou? Sair do cartesiano, sair do by the book, tomar mais risco, ir mais a campo, testar, e de novo, repetir o que deu certo, corrigir o que deu errado. Por um outro lado, o Customer Centric. Empresas que realmente tiraram o Customer Centric do site, tiraram do PowerPoint, aplicaram na prática, tiveram muito sucesso com isso, né? Fizeram produtos e serviços voltados para uma necessidade efetiva de clientes. A gente viu muito isso, né? Muita gente fazendo produto, serviço, criando da porta para dentro, e o cliente fala, mas não é isso que eu quero. Né? Você não me escuta, me ouça, né? Vá ao mercado, vá a campo, escute a necessidade do seu cliente e, usando o ágil, aprenda em ciclo curto. Esse, para a gente, foi o maior fator de sucesso, né? Acabou de subir a plaquinha ali, vou terminar aqui a fala, mas esse, para mim, foi o maior ciclo de sucesso. Aprenda em ciclo curto. Acho que é a principal mensagem que a gente deixa aqui.
Legal. E para finalizar, eu não vi a plaquinha subindo, me desculpe, levante de novo, porque eu preciso ver. Mas, para finalizar, eu queria tentar entender quais foram as grandes lições aprendidas. Porque, no final do dia, o que importa é isso. O que a gente aprendeu? Eu costumo falar que erra rápido, corrige rápido. E quer errar todo dia um erro novo. Se a área de inteligência de mercado não verbalizar isso e colocar isso em mente, não vai evoluir. Mas eu queria começar pela Camila. Camila, me fala aí. Quais foram as grandes lições aprendidas para a gente fechando esse painel aí, durante esse período? Eu acho que eu vou pegar muito a sua deixa do ágil. Eu gosto muito disso. Eu acho que a gente está tentando implementar isso muito no dia a dia. Que é isso, eu acho que primeiro, não panica. Calma, concentra, olha os dados. Não, fala sério, é muito verdade isso. Olha os dados, olha o que está ali acontecendo, alinha, conversa com as pessoas e é isso. Usa a metodologia. Eu gosto muito da metodologia ágil. Eu acho que usa isso, usa ciclo curtos, reinventa a roda, não espera, speak up, sabe? Fala ali o que está acontecendo. Eu acho que o nosso papel como inteligência de mercado e como planejamento é esse. É trazer para a mesa discussões difíceis. É fazer com que o que muitas vezes não quer ser dito, não quer ser escutado, seja dito, seja escutado. Então, eu gosto muito dessa forma de pensar em curto prazo, em reinventar, e não ter uma verdade única no sentido de não, porque é assim, porque é isso que vai acontecer. Cara, vamos testar, vamos entender, vamos analisar. Eu acho que o mundo se transformou ágil, né? Eu acho que as pessoas andam pensando dessa forma, e é isso. Eu acho que a pandemia trouxe aqui quantas vezes a gente falou de recalcular número, de entender ali o que está acontecendo na ponta. É isso, meu. Olhar, testar, reentender, conversar com as pessoas, alinhar. Está todo mundo no mesmo barco, que eu acho que foi muito, muito legal o que você falou, de colocar todo mundo na mesma sala e reinventar. E é um ciclo, a verdade é essa. Eu acho que são ciclos de crescimento, desde que eles sejam contínuos e, às vezes, um pouco para baixo, mas que eles tenham uma tendência para cima. Eu acho que é esse o grande aprendizado que ficou para mim. Bacana. Vamos fechar por aqui, porque tem algumas perguntas ali. Eu quero agradecer aí Túlio, Rafa, Camila e Laura pelo bate-papo. Mas vamos abrir para as perguntas. Vamos lá. Na verdade, a gente... agora sim. Na verdade, surgiram mais de uma, mas em função do tempo, a gente vai fazer uma aqui que a gente achou bem legal, aí, que é bem interessante. Ó. Existe alguma similaridade entre um consumidor de vinho, energia e a Nike? Sim, com certeza. Primeiro, são todos humanos, seres humanos, a gente está lidando com isso. Segundo, que estão todos perdidos precisando de ajuda. Então, acho que está no nosso papel também ajudar os consumidores nesse momento. Assim, eu vou precisar de um PhD aqui para descobrir de onde eu vou ter que descobrir onde é que eu vou comprar minha energia, eu vou ter que ser dona de mais uma decisão na minha vida. No caso da Wine, a gente resolve uma decisão, vocês não precisam saber de vinho, a gente entrega para vocês 2 vinhos com a curadoria todos os meses. Na Nike, alguém, o algoritmo vai chegar à conclusão de que produto eu vou ter. No caso do médico, na verdade, ele vai chegar para mim e vai dizer, olha, esse comprimido aqui é o que você precisa. No caso da Gelfuge, eles vão dizer para a gente vai por esse caminho, nesse bairro que é o melhor. Então, acho que está todo mundo aqui lidando com pessoas no final das contas, e eu acho que isso é muito importante. A gente, de vez em quando, esquece, faz um mega... Não, gente, é uma pessoinha no final das coisas, só tomando uma decisão que pode ser mais importante ou menos relevante para a vida. Os desafios são parecidos, né? Bem parecido. Se rodasse uma correlação aí, para quem gosta, ia dar correlação positiva, sabe por quê? Começa correndo, depois vai para casa e toma um banho quente, gastando energia, e depois bebe um bom vinho para relaxar. Pronto, alta correlação. É isso aí. Então, a gente agradece, debate riquíssimo, muito legal mesmo esse painel, né, pessoal? E vamos agora... A gente tem uns recadinhos para vocês, mas aproveitem para fazer o network lá no café, né? Que vão estar por aí. Então, as perguntas que não forem respondidas, aproveitam para tirar lá com eles, né? Obrigada, então, mais uma vez. É isso aí, pessoal. Bem bacana, né? Muito legal.